Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meu querido irmão, minha irmã, que está participando com a gente nesse tempo, dessa partilha da palavra, dessa escuta do Senhor, que a Renovação Carismática em todo o Brasil tem feito ao longo de todo esse ano de 2020, nesses tempos difíceis, desafiadores que a gente está vivendo. Olá para você que é do Rio Grande do Norte, terra abençoada, terra de mártires, terra de gente fiel ao Senhor. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a nossa partilha da sua palavra. Convido você a nós conversarmos um pouquinho sobre um trecho da palavra do Senhor, que eu acredito já é nosso antigo conhecido. Se você não está com a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia rapidinho, para a gente compartilhar um pouquinho. Pegue a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Se você já está com a Bíblia, já pode ir abrindo. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos compartilhar um pouco sobre o versículo 12, mas para a gente entender o que o Senhor quer dizer para a gente com a sua palavra, a gente vai dar uma olhadinha rápida em todo esse capítulo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Eu sei que você, ao longo desse ano, tem se debruçado com toda a renovação carismática, naquilo que o Senhor nos deu como uma palavra de salvação para esse tempo. Uma palavra do Senhor capaz de fazer toda a diferença na nossa vida. O tema da renovação para esse ano é Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas ao contrário, transformem-se pela renovação das vossas mentes, para que possais conhecer a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Você sabe, essa é a palavra que o Senhor ergueu diante dos nossos olhos nesse ano de 2020 para ser direção para a renovação. E eu tenho certeza que foi uma palavra escolhida pelo Senhor com um cuidado muito grande pela gente. Justo nesse ano de tantos desafios, justo nesse ano em que nós ouvimos tantas notícias que falam de crise sanitária, crise política, crise econômica, e as notícias são tantas, e às vezes elas são tão conflitantes umas com as outras, justo nesse ano em que a nossa mente poderia ficar perturbada, confusa, por tantas palavras humanas que vêm de todos os lados, o Senhor nos deu de presente essa ordem: renovem a mente de vocês. Uma mente renovada é atenta, percebe a vontade de Deus. E só quando a gente entende o que o Senhor está pedindo da gente a cada momento, e só quando a gente diz sim para o Senhor, mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio das preocupações, só quando a nossa resposta para Ele é um sim largo, generoso, só então é que a gente tem paz. Nesse ano que para tantas pessoas é um ano de medos, de ansiedade, de angústias, o Senhor quer que eu e você não percamos a paz. E para que essa paz que Jesus conquistou para nós não seja roubada do nosso coração, o Senhor nos diz, ao longo de todo esse ano, renovem a mente de vocês. Não sejam conformados pelo mundo, ou seja, não entrem na forma do mundo. Não deixem que o mundo pressione de tal maneira a mente de vocês, que vocês sejam vencidos pelo desânimo, pelo engano. Ao contrário, Deus quer que nós sejamos transformados e nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus. Para isso, nós temos que ter o jeito de pensar, o jeito de ver, o jeito de julgar de Jesus. É assim que começa o capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. A partir daí, o apóstolo vai dando para a gente muitas e
preciosíssimas dicas para uma vida nova. O apóstolo Paulo diz que o trabalho de Deus é a nossa transformação de pessoas que são do jeitinho que nós somos, em pessoas renovadas, conduzidas pelo Espírito Santo, parecidas com Jesus. E para que nós pareçamos com Jesus cada vez mais, e para que as pessoas encontrem Jesus em nós, quando elas estiverem ao nosso lado, Paulo nos dá umas dicas muito preciosas sobre o nosso modo de nos comportarmos, sobre o nosso modo de cuidar das pessoas ao nosso lado. Nada se perde nesse capítulo tão precioso da carta aos Romanos. Lá no versículo 9, Paulo diz assim: irmãos, que a caridade de vocês não seja fingida. Aborrecei o mal, apegai-vos solidamente ao bem, amai-vos mutuamente com afeição terna e fraternal. Adiantai-vos em honrar uns aos outros, não relaxeis o vosso zelo, sede fervorosos de espírito, servi ao Senhor, sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Socorrei as necessidades dos fiéis, esmerai-vos na prática da hospitalidade. Eu vou me arriscar a dizer para você que o coração desse parágrafo da carta aos Romanos é o versículo 12. Veja, nos versículos 9, 10, 11 e 13, Paulo nos dá umas dicas importantes sobre o modo como a gente precisa aprender a conviver, ou seja, viver junto. Paulo nos mostra algumas coisas importantes se nós desejamos ser bênção para as pessoas que convivem conosco. Olha que coisa bonita, ele diz: adiantai-vos em honrar uns aos outros. Ou seja, tenham pressa em fazer pelo outro aquilo que vocês sabem que vai levantar o irmão, que vai honrar o irmão. Olha que bonito, só existem 2 lugares na Bíblia onde se fala de pressa de uma maneira positiva. O primeiro lugar é no Evangelho de Lucas, quando se diz que Nossa Senhora foi apressadamente servir Isabel. O segundo lugar é aqui, quando se diz que nós temos que ter pressa em honrar aqueles que Deus colocou ao nosso lado. Olha que coisa preciosa, se nos nossos grupos de oração a gente aprender a honrar uns aos outros, a gente aprender a levantar uns aos outros, e se a gente se apressar para fazer isso, a gente vai ter desenvolvido um modo de agir, um modo de viver que é segundo a palavra de Deus. Paulo ainda diz: esmerai-vos na prática da hospitalidade. Hospitalidade significa saber receber uma pessoa. Portanto, Paulo está dizendo para a gente: aprenda a acolher bem as pessoas que o Senhor colocar no caminho da sua vida. Receba essas pessoas com o coração atento, saiba ouvi-las, lave os pés se elas andaram por um longo caminho, mas esmere-se em acolher as pessoas que o Senhor coloca ao seu lado. Veja quantas dicas preciosas ele dá sobre o modo de nós vivermos juntos e cuidarmos uns dos outros. Mas no versículo 12, Paulo não fala das coisas que nós devemos fazer fora. Paulo fala das coisas que nós devemos cultivar dentro de nós. Meu irmão querido, minha irmã, o Senhor Jesus Cristo um dia disse que não nos chamaria mais de servos, mas de amigos. Jesus conta com amigos na sua obra. E Jesus disse a respeito do nosso relacionamento com Ele, que nós somos tão íntimos como se fôssemos os ramos
de uma videira. Então Jesus diz: nisso o meu Pai é glorificado, que vocês deem frutos. Veja, Jesus não nos considera empregados que estão sempre fazendo coisas para um patrão com quem eles praticamente não convivem. Jesus não quer que nós sejamos fazedores de coisas, sempre enchendo a agenda, sempre imaginando mais uma coisa a realizar. Jesus quer que nós sejamos vidas que dão fruto. Portanto, as coisas que nós fazemos, o jeito como nós vivemos a nossa vida, o modo como nós consideramos as pessoas ao nosso lado, deve ser tudo isso a expressão do que a gente está vivendo com Deus, a expressão do que o Espírito Santo está fazendo dentro da gente. Por isso, repito, o versículo 12 é o coração desse parágrafo, porque no versículo 12 se fala do que o Espírito Santo vai fazendo dentro da gente, do caráter, das características da alma de uma pessoa que está sendo transformada pelo Espírito, está tendo a sua mente renovada pelo Senhor. Essa pessoa dá frutos, ela acolhe quem o Senhor coloca no seu caminho, ela honra as pessoas ao seu lado e não as diminui, ela faz o bem de maneira clara, de coração aberto, sem fingimento. Tudo isso são os frutos da nossa vida com Deus. As pessoas podem se alimentar, e elas vão ser muito gratas por isso, dos frutos daquilo que nós estamos vivendo com o Senhor. Caso contrário, a gente pode até pensar em fazer muitas coisas para Deus, fazer muitas coisas na igreja. A gente pode ter criatividade para fazer uma boa agenda para o grupo de oração, mas serão só atividades. A gente corre o risco de fazer coisas para Deus, mas não do jeito de Deus. A gente corre o risco de fazer coisas para Deus, mas não fazer coisas com Deus. Vamos voltar no versículo 12, olha o que diz a Escritura: irmãos, sejam alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. São três coisas que têm a ver com o que Deus está fazendo dentro da gente, com o que a gente está vivendo com o Senhor aqui dentro. Três coisas que têm a ver com a nossa vida interior, que é o sustentáculo, o fundamento de toda a construção de Deus em nós. Primeiro, sejam alegres na esperança. Há um salmo que ordena a gente servir ao Senhor com alegria. Paulo, na carta aos Filipenses, diz: alegrai-vos sempre no Senhor. E olha, vou contar uma coisa para você. Paulo escreveu a carta aos Filipenses de dentro de uma prisão, e ainda assim a ordem dele para a gente é: alegrem-se sempre no Senhor. Manter a alegria na alma, mesmo atravessando momentos de prova, é um grande segredo, mas é algo que acontece quando a gente está vivendo em íntima comunhão com o Senhor. Quando o santo anjo vai visitar Nossa Senhora em Nazaré para convidá-la para assumir o seu lugar nos planos de Deus, o anjo saúda Nossa Senhora dizendo: Ave Maria. Mas há algumas traduções que dizem: alegra-te, Maria. E o motivo para tanta alegria, ele diz logo depois: alegra-te, Maria, o Senhor é contigo. A alegria é o segredo de quem descobriu que o Senhor está sempre perto. A alegria é o resultado de uma grande descoberta.
a descoberta de que o Senhor nunca vai embora. Nós gostamos de falar dos atributos de Deus. Nosso Deus é onisciente, onipotente, e nós sabemos também que Ele é onipresente. E eu gosto de imaginar que a melhor explicação para a onipresença de Deus é que Ele nunca vai embora, Ele nunca se afasta, Ele está sempre presente, Ele está sempre perto. Quando a gente descobre isso não como uma ideia, mas como algo real, Ele está perto, porque nas minhas dores eu experimento o consolo dEle. Ele está perto, porque nas minhas vitórias eu celebro com Ele. Quando a gente entende isso não como uma ideia, mas porque a gente experimenta isso, o coração da gente encontra uma alegria que nenhuma circunstância da vida rouba mais da gente. Nós nos tornamos alegres na esperança, porque Ele não foi embora, eu conto com Ele, e eu sei que Ele não vai falhar, e eu sei que no fim, Ele tem tudo nas mãos, Ele tem o controle de tudo, e como diz a carta aos Romanos, todas as coisas, até as que me fazem sofrer, todas as coisas vão concorrer para o meu bem. Todas as coisas Ele vai tomar nas mãos e Ele vai transformar em um pedaço do meu caminho em direção ao céu. Sermos alegres na esperança é guardarmos aqui dentro a certeza de que o Senhor não se esqueceu, não foi embora, Ele está no controle. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, e Ele ainda sabe o que fazer da gente, mesmo quando a gente não sabe mais. O apóstolo aqui não diz que o que nos dá alegria é entender tudo o que está acontecendo. Nós não somos alegres no entendimento de tudo. Há muita coisa que acontece na vida da gente que a gente não entende muito bem. Nós não somos alegres porque temos o controle de tudo. Nós somos alegres porque ainda quando nós não podemos esperar mais nada da terra, nós esperamos tudo de Deus e sabemos que a esperança não vai nos decepcionar. Cultive aqui no seu coração essa confiança cheia de expectativa no Senhor. Cultive no seu coração a alegria de saber que Ele não foi embora e que Ele continua trabalhando na sua vida. Ao longo desses últimos meses, nós vivemos um tempo de quarentena e a maioria de nós teve que se afastar dos seus trabalhos ou teve que trabalhar de maneira remota e nós tivemos que ficar de alguma maneira confinados num ambiente muito menor do que a gente está acostumado. A gente está acostumado a ir para aqui e para lá e fazer o que a gente quer, na hora que a gente quer, e de repente tem que ficar em casa, não pode ir a muitos lugares. Meu irmão querido, minha irmã, o Senhor Jesus Cristo em nenhum momento ficou de quarentena, em nenhum momento Ele ficou sem poder trabalhar, em nenhum momento Ele ficou restrito, sem poder ir aonde quisesse. A gente precisa aprender a não deixar morrer a alegria que brota no coração de quem tem a certeza de que o Senhor está trabalhando. Ele não parou, e enquanto Ele está trabalhando, Ele sabe o que está fazendo, e a gente pode confiar nas mãos desse oleiro que vai moldando o nosso coração, que vai moldando a nossa vida. Depois o apóstolo diz: sejam pacientes na tribulação. A palavra paciência da nossa língua é uma palavrinha que vem de duas palavras em latim. E uma das explicações para essa palavra paciência, uma das explicações para a origem dessa palavra, é que paciência significa a ciência do padecer. Vou traduzir bem claro para ninguém ter dúvida. Paciência significa aprender a sofrer. Aprender a esperar quando o sofrimento está passando pela vida da gente. E isso é um aprendizado que acontece quando o coração da gente está nas mãos de Deus e a gente permite que Ele quebrante o coração da gente.
sabendo que Ele vai fazer obra melhor. Pacientes na tribulação. Bom, tribulação talvez você já saiba bem o que significa. Afinal, dificilmente alguém não tem uma para apertar o seu peito. Se você é discípulo de Jesus, certamente você tem uma cruz nos ombros a levar com você. Mas paciência, saber sofrer, é algo que a gente talvez ainda precise descobrir. Se você precisa aprender a sofrer, vá até Jesus, vá aos pés da cruz e diga isso para Ele. Senhor, eu tenho me debatido tanto na minha cruz, e quanto mais eu me debato, mais eu me machuco. Me ensina a sofrer, me ensina a abrir mão um pouquinho de mim, acreditando que o Senhor vai fazer algo melhor. Me ensina a não desanimar, mesmo que eu esteja passando pela cruz e pela prova, acreditando que depois de tudo isso, Senhor, ainda tem um plano para a minha vida. Senhor, me ensina a sofrer como o Senhor sofreu naquela cruz. Me ensina a sofrer perdoando como o Senhor fez. Irmãos, Jesus ferido na cruz, não feriu, perdoou. Senhor, me ensina a sofrer confiando. Me ensina a sofrer sem perder a esperança. Talvez isso seja para a gente hoje uma grande necessidade. Aprender a sofrer, aprender a esperar, aprender a sofrer vendo as pessoas que a gente ama nem sempre caminharem no ritmo que a gente queria. Aprender a sofrer não desistindo de amar e de perdoá-las e de rezar por elas. Por fim, como que mostrando que a alegria na esperança e a paciência na tribulação são o fruto de algo ainda mais especial, o apóstolo diz: sejam perseverantes na oração. Paciência se aprende aos pés da cruz. A alegria se renova aos pés da cruz. Esperança revive dentro da gente quando a gente contempla a cruz. Tribulação, a gente não se deixa abater por ela quando a gente lembra de Jesus pregado na sua cruz. Tudo isso significa orar, buscar a Ele, desejar a Ele, ouvir a voz dEle, ter compromisso com Ele em oração. Sede perseverantes na oração. Irmãos, o primeiro fruto da vida de oração é a mudança de nós mesmos. Antes do Senhor mudar as circunstâncias pelas quais nós oramos, a primeira coisa que Ele muda é a gente. Por isso é preciso perseverar na oração, porque o tempo da nossa oração é o tempo da nossa mudança. O tempo que nós nos dedicamos a orar e insistimos em orar, mesmo quando não mudamos ou não vemos mudanças fora, o tempo da oração é o tempo no qual o Espírito Santo está vencendo a nossa insensibilidade. Eu tenho certeza que você deseja aprender a sofrer, para não mais sofrer sozinho. Enquanto a gente não aprende a sofrer, a gente pensa que vai ser esmagado pela cruz, porque pensa que está sozinho nela. Quando a gente aprende a sofrer, a gente descobre que a gente não está sozinho na cruz. E se é verdade que existem sofrimentos que a gente não escolhe, eles vêm. Também é verdade que a gente pode escolher sofrer ao lado do Senhor. E aí tudo muda, tudo muda. A cruz não esmaga mais a gente. Se você percebe que precisa aprender a passar pela prova, se você percebe que precisa renovar sua esperança, a seu próprio respeito, a esperança a respeito do seu ministério, do seu serviço, a esperança a respeito do seu grupo de oração, se você precisa renovar a sua alegria, a alegria de viver, persevere em oração. Hoje, busque de novo ao Senhor. Esse é o coração de todas as mudanças da nossa vida. É na oração que a gente recebe do Senhor o que a gente depois vai poder oferecer às pessoas que Ele nos deu.
Quantas vezes a gente acaba falando o que não devia, fazendo do jeito que não devia, porque a gente vai até as pessoas sem antes ter ido até o Senhor. Vá até Ele, receba dEle, ouça a voz dEle que apacenta a nossa alma, e aí certamente você vai ter algo muito valioso a dividir com as pessoas que o Senhor confiou a você. Seja perseverante em oração. Veja, meu irmão querido, minha irmã, a primeira mudança da oração é dentro. A gente chega no encontro com o Senhor do jeito que a gente chega, cansado, angustiado, preocupado, mas encontrando-se com o Rei, a nossa alma é transformada. Não desista de buscá-lo. Seja uma pessoa que se deleita em ouvir a voz do Senhor. Faça da palavra de Deus a matéria-prima da sua oração. Faça da palavra de Deus o seu grande recurso. Quem reza com a Bíblia, reza com as respostas que Deus já tem para as angústias do nosso coração. Veja que aventura maravilhosa o Senhor nos convida a fazer quando Ele nos diz e insiste: persevere em orar. Seja um homem e uma mulher de oração. Veja, não um homem e uma mulher que reza. Rezar, até ateu reza quando o avião está caindo. Ai meu Deus! Seja um homem de oração, uma mulher de oração. Uma pessoa que consulta o Senhor nas horas de decisão. Uma pessoa que desabafa, que desafoga o coração com o Senhor. Uma pessoa que celebra as vitórias com o Senhor. Homens e mulheres de oração são instrumentos de Deus, são a pessoa certa no lugar certo quando o Senhor os coloca em alguma situação. Vamos orar juntos pedindo ao Senhor essa graça, que nós possamos dar muito fruto, mas aquilo que a gente diz para as pessoas, aquilo que a gente tenta fazer por elas, seja a expressão do que a gente está vivendo com Ele, do que Ele está fazendo no íntimo da gente, que a gente possa dar às pessoas os frutos doces e abençoados da nossa aliança com Deus, e que a nossa vida de oração seja o coração de tudo que a gente faz, onde quer que a gente esteja, para que o Espírito Divino conduza nossas palavras, nossas atitudes na medida certa. Convido você a orarmos juntos. Deus Pai querido, nós te agradecemos de todo o coração, porque o Senhor está nesse momento trabalhando em nós. Obrigado, Senhor, porque nem quarentena, nem pandemia impedem o Teu Espírito Santo de estar agora com a gente, na nossa casa, onde a gente está. E o Teu Espírito Santo vai moldando o barro da nossa vida. E o Teu Espírito Santo é incansável nessa transformação do nosso interior. Aos pouquinhos, os nossos caprichos, a nossa vontade própria vão se calando, e a voz de Cristo vai se levantando dentro de nós, e nós vamos aprendendo a ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, e vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Ele. Obrigado, Pai, por essa linda transformação que não para e que está acontecendo no nosso íntimo agora. Obrigado, Pai, porque o Senhor está nos ajudando a renovar a nossa mente. Obrigado porque mesmo nesses tempos difíceis que estamos vivendo, nós não vamos ser conformados pelo mundo. Nós não vamos ser conformados pela pressão do mundo. Em nome de Jesus, Pai, que cada mente agora seja liberta e não mais pressionada pela angústia, pela ansiedade, por notícias conflituosas, por nenhum tipo de engano e confusão do maligno. Pai querido, obrigado, porque a nossa mente renovada vai se abrindo para compreender o Teu chamado para nós hoje. Senhor, a coisa que mais importa nesse dia é que nós sejamos cheios do Teu Espírito Santo, com a mente desbloqueada para o Teu Espírito Santo, para que nós possamos entender o que o Senhor está pedindo de nós e possamos dar o nosso sim. Pai Santo, Pai querido, obrigado porque nós somos pessoas fecundas,
O Senhor quer que nós produzamos muito fruto para abençoar a vida de muita gente. Mas para isso, Senhor, trabalha o nosso coração a cada dia, renova o nosso coração, o nosso íntimo, o nosso interior a cada dia. Pai querido, eu oro por cada irmão e irmã que está partilhando a palavra conosco agora. Que cada um deles seja alegre na esperança, alegre por saber que o Senhor não foi embora, não se esqueceu de nós, alegre por saber que o Senhor ainda tem um propósito a realizar e não desistiu dele. Pai querido, dá-nos a graça de sermos pacientes e aprendermos a sofrer, aprendermos a nunca mais sofrer sozinhos, mas estar na cruz com Jesus e derramar sobre a nossa cruz de cada dia palavras de confiança e de perdão, para que a nossa cruz seja uma porta para novas graças, para novas vitórias. Pai querido, abençoa cada irmão e irmã, para que sejam homens e mulheres de oração, perseverantes na oração, que a nossa oração mude os nossos sentimentos, se porventura eles estavam prisioneiros de mágoas ou ressentimentos, que a nossa oração mude o nosso pensar, o nosso modo de enxergar a nossa vida e nos faça ver tudo com os teus olhos, Pai, segundo o teu Espírito Santo. Abençoa, Pai Santo, cada irmão, cada irmã, confirma-os na perseverança na oração, como os apóstolos reunidos com Maria, esperando Pentecostes, e que o fruto de uma vida de oração seja uma comunhão profunda, intensa contigo, que vai fazer brotar em nós rios de água viva, que vão se espalhar aonde quer que o Senhor nos leve. Abençoa-nos, Pai, abençoa cada irmão e irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, meu irmão querido, minha irmã, pela chance de compartilhar a palavra com você. Obrigado pela sua paciência. Ore pela gente, a gente vai continuar orando para que esse tempo de partilha da palavra seja um tempo de grande bênção e fruto na vida dos irmãos e dos seus grupos de oração. Um grande abraço, até logo.